pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Na videoaula de hoje vamos aprender a confeccionar esta linda bolsa com fecho da vovó. Vamos então agora conferir a nossa lista de materiais. Vamos agora estar conferindo a lista de materiais da aula de hoje. Eu vou estar trabalhando com o fio marítimo da Fiel Barbantes, ele é o fio náutico, um produto 100% poliéster. Cada carretel contém 250 gramas com 200 metros. Eu não vou estar utilizando um carretel completo. A cor dele é o branco 03. Cada metro pesa 1,25, que é a gramatura aqui do nosso fio, indica que o nosso fio é bem leve. Para estar trabalhando com esse fio, eu vou utilizar agulha 4 milímetros. Vou separar aqui também um fecho de bolsa da Fiel Barbantes, olha que lindo. Uma agulha para costura, fio para costura. Vou precisar de um isqueiro para estar selando a ponta do meu fio. Tesoura para os arremates e pérolas, fica aí a opção para você estar decorando sua bolsa. Vamos agora então conferir o nosso passo a passo. Para dar início ao passo a passo, nós vamos começar aqui com um anel mágico. E eu começo trabalhando duas correntes. Essas duas correntes não vai valer como primeiro ponto do nosso trabalho. Este sim será o primeiro ponto alto do nosso trabalho. Dentro deste anel mágico, nossa primeira carreira vai ficar com um total de 14 pontos altos. Então, já tenho 2, agora aqui terceiro, quarto. Eu vou continuar até ficar com 14 pontos. Outra coisa, você pode também ir ajustando a numeração da sua agulha, vendo de acordo aí com o seu ponto, a forma que você quer que fica. Eu escolhi a agulha número 4 porque eu quero que meus pontos fiquem bem fechadinhos. Completei então aqui os meus 14 pontos altos. Eu pego aqui no início do meu fio e puxo até o máximo que der. Venho agora no primeiro ponto, não nas correntes, eu venho no primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Segunda carreira, nós vamos fazer 3 correntes, agora sim vai valer como um ponto alto. Volto no mesmo espaço e trabalho outro ponto alto. E para cada ponto que eu tenho de base, eu trabalho um aumento de ponto alto. O segredo para não deixar espaço muito grande, tudo bem que o fio se ajusta depois, mas aqui onde nós estamos colocando a ponta da agulha, para não ficar um buraco aqui, é você não apertar muito o seu fio. Por isso que é mais fácil você trocar a numeração da agulha do que deixar a tensão da mão mais apertada. Então, vamos trabalhar um ponto alto, depois outro ponto alto no mesmo lugar. Finalizando a carreira, eu conto 3 correntes de baixo para cima e fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar agora para o ponto da frente com um ponto baixo e uma corrente. Isso que nós fizemos substitui o primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco mais 4 pontos altos. Nós vamos dar início ao ponto fantasia. Nesse caso, o ponto escolhido é o ponto pipoca. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, 3 e 4. Com as correntes, fiquei com 5. Eu tiro a agulha, pego a primeira corrente contando de baixo para cima e aqui pelo lado de trás eu seguro a laçadinha. Puxo a laçadinha para dentro
da corrente e uso uma corrente para fechar o ponto. Trabalho uma corrente e vou vir aqui nesse ponto que fica apertadinho, que é o ponto da frente, e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Então, eu venho no espaço antes do ponto e apareço com a ponta da agulha no ponto que eu quero laçar. Laço o fio que vem da mão esquerda, passo por dentro e formo aqui um ponto alto. Uma corrente. No ponto seguinte, eu faço um pipoca, trabalhando 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha. Venho no primeiro ponto, pego novamente a laçada do final, passo por dentro. Uma corrente para fechar o ponto e uma corrente de separação. Laço o fio, venho aqui nesse ponto seguinte, que tá bem apertadinho, passo a agulha por trás dele e apareço na frente. E aqui eu faço um ponto alto. E vou repetir. Uma corrente, laço o fio, vem no ponto da frente. Nós vamos usar todos os pontos. Em um ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto em relevo e no da frente, uma pipoquinha. Vamos fazer esse procedimento por toda a volta. No final, nós teremos 14 pipoquinhas. Eu vou vir fazer a última com vocês para mostrar aqui o acabamento dessa terceira carreira. Já fiz aqui 13 pipocas separadas com um ponto alto em relevo. Depois do nosso último ponto alto em relevo, eu trabalhei uma corrente e nesse ponto que fica escondido, eu trabalho a última pipoca. Então, eu vou fazer aqui os meus 5 pontos. Opa! 3, 4 e 5. E naquele ponto que nós pulamos, que no caso são as correntes, é nele que nós vamos trabalhar o último ponto em relevo. Então, eu vou abraçar as correntes e aqui nela eu vou construir o meu último ponto em relevo. Uma corrente e fecho em cima da pipoca. Então, eu coloco minha agulha no meio dos pontos. Deixa eu mostrar o avesso para vocês. Entre os 5 pontos, nós vamos prender já com um ponto baixo. E vamos dar início agora à quarta carreira. Nós vamos subir mais 2 correntes, este é o nosso primeiro ponto da volta, e vamos estar trabalhando agora nas correntes que fizemos entre um ponto e outro. Então, depois da pipoca, nós vamos colocar 2 pontos altos. Em cima do ponto alto em relevo, eu continuo trabalhando um ponto alto em relevo. Depois do ponto alto em relevo, eu trabalho apenas um ponto. E agora eu vou repetir. Um ponto alto em cima da pipoca, 2 pontos altos depois da pipoca, aonde eu tenho relevo eu mantenho, e depois do relevo eu faço apenas um ponto. Vamos repetir novamente, um ponto alto em cima da pipoca, 2 pontos depois da pipoca, aqui no espaço de uma corrente. Aonde eu tenho um ponto alto em relevo, eu mantenho. E
E depois do ponto alto em relevo, naquela uma corrente, eu faço um ponto alto. Então, eu vou repetir até o final aqui da minha carreira. Eu sempre vou encontrar vocês aqui no final para mostrar como vocês vão estar finalizando. Então, vai ficar assim. Fechou com ponto baixo, 2 correntes. Na corrente, depois da pipoca, 2 pontos. Aonde é relevo, um relevo em cima do outro. Depois do relevo, apenas um ponto. Repetindo, um ponto em cima da pipoca, depois da pipoca, 2 pontos. Em cima do relevo, um ponto relevo, depois do relevo, apenas um ponto. E assim, nós vamos repetir por toda a volta. Aqui no final, depois de eu ter trabalhado os meus 2 pontos na última pipoca, eu vou trabalhar o meu último ponto em relevo. E depois desse ponto em relevo, antes das correntes, eu coloco o meu último ponto alto. Precisa desse ponto. Venho aqui, conto as correntes de baixo para cima e fecho com ponto baixíssimo em cima da primeira. Eu não coloco 2 pontos antes e depois da corrente, porque senão fica muitos pontos e a minha bolsa vai começar a ficar com babados. E é uma coisa que eu não quero. Eu quero que ela, por mais redonda que seja, que ela vai ficando retinha. A nossa quinta carreira será ponto alto sobre ponto alto, mantendo o aumento aonde nós temos aumento. Então, eu tenho aqui as 3 correntes do primeiro ponto, vou em cima do segundo ponto e do terceiro. O meu quarto ponto é um relevo. E vou repetir um ponto alto normal, 2 pontos altos normais, 3 e 4. No quinto ponto é um relevo. Cada bloco aqui que nós temos, se assim podemos dizer, entre um relevo e outro, teremos 4 pontos. Aqui no começo temos 3, porque o último ponto será feito aqui. Então, eu trabalho 4 pontos normais e um relevo. Relevo em cima de relevo da carreira anterior. Vou fazer assim por toda a minha quinta volta. No final, depois de ter trabalhado o meu último ponto em relevo, eu faço aquele ponto alto que ficou voltando, venho aqui, conto as minhas correntes e na primeira fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou estar trabalhando agora a última volta com ponto alto. Eu subo daqui onde estou com 3 correntes, no mesmo lugar eu coloco um ponto alto. Fiquei aqui então com um aumento. No próximo ponto e no próximo, nos 2 pontos, eu faço um ponto alto para cada. O relevo vai manter. Nós temos aqui 4 pontos. O primeiro será apenas um ponto, no segundo um aumento, terceiro e quarto apenas um ponto. Um ponto, um aumento de ponto alto, e um ponto para cada um nos próximos 2. Então, entre um aumento, entre um ponto relevo e o outro, teremos agora 5 pontos altos. Vamos seguir então toda esta volta. O seu aumento você vai estar colocando em cima do segundo ponto de base. Para estar finalizando esta volta, depois do meu último relevo, eu faço aquele ponto que fica faltando e fecho na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vamos estar separando agora o espaço do nosso fecho e o restante nós vamos estar trabalhando. Eu vou pegar aqui o meu fecho e vou encaixar
só para eu medir. E vou contar aqui quantos espaços ficou para dentro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços e os meus relevos estão entre eles. Então, eu vou ajustar aqui, olha, ficou até mais fácil. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. E o restante eu não vou mexer mais, que essa parte vai ser costurada ao fecho. Eu vou estar trabalhando agora pontos baixos. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. A primeira, 14 pontos altos. Segunda, 14 aumentos de ponto alto. Terceira, uma pipoca, um ponto em relevo. Uma pipoca e um relevo. Quarta, nós temos aqui 4 pontos, um relevo, 4 pontos em relevo. Quinta, 4 pontos e um relevo da mesma forma. E a sexta, são 5 pontos e um relevo. A nossa sétima volta, vou trabalhar apenas uma corrente, no ponto da frente, um ponto baixo. Para cada ponto alto que eu tenho na base, eu trabalho um ponto baixo. Quando for ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto baixo em relevo. Coloco a agulha por trás do ponto, trago o fio para frente e fecho o ponto baixo. Nos demais, ponto baixo tradicional. 3, 4, 5, um ponto baixo em relevo. E vou repetir até eu completar os meus 8 espaços. Os espaços que nós estamos contando é entre um ponto em relevo e outro. Então, aqui eu já trabalhei meio espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais meio espaço. Volto com vocês. Cheguei do outro lado, para ficar mais fácil a visualização, eu coloquei aqui o marcador. Desse lado, nós deixamos assim, um ponto sem trabalhar e fizemos 4 pontos baixos, um relevo, 4 pontos e um relevo. Então, o que eu quero dizer que aqui nesse primeiro espaço, o primeiro ponto antes do relevo ficou sem trabalhar. Deste outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. O meu relevo está marcado. Este ponto antes de trabalhar, eu vou deixar sem fazer. Aqui eu faço uma corrente e viro o trabalho para o avesso. Venho agora com ponto baixo sobre ponto baixo, não terá relevo nessa carreira. Essa é a carreira de número 2 de ponto baixo, é a 8ª carreira do trabalho. E a última carreira que eu vou estar trabalhando é a 3ª de pontos baixos. O que eu vou estar fazendo? Exatamente a mesma coisa que eu fiz na carreira de cima. Então, eu venho com meus pontos baixos até o meu último ponto aqui que eu trabalhei de ponto baixo. Cheguei aqui no final, faço uma corrente e viro o trabalho. Eu já vou estar no direito novamente na 3ª volta. Eu tenho uma parte adiantada, porque nós vamos precisar de 2 partes iguais para poder fechar a nossa bolsa. Então, eu trabalhei a primeira carreira, pegando os pontos em relevo. A segunda, que é a que estamos agora, eu voltei. E na terceira, eu voltei pegando em relevo. Então, ele vai seguir fazendo esse relevo por todo o trabalho. O que eu quero mostrar para vocês, essa parte que nós estamos fazendo de pontos baixos, é a parte que vai deixar, podemos dizer, gordinho na bolsa. Este lado vai unir a este, e aqui em cima o fecho. Se você quiser colocar mais carreiras aqui, além de 3 de pontos baixos, colocar 6 para cada lado, 10, não tem problema, porque ela vai ficar assim, ó, mais larga aqui embaixo, e o fecho vai dar abertura em cima, ok?
Então, vamos precisar fazer duas partes iguais, tanto frente quanto costas. E uma outra dica que eu dou para vocês, se vocês quiserem, vocês podem estar trabalhando um lado todo liso para ficar as costas e só a frente desenhada. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou completar aqui essa volta vindo, a última voltando, não vou arrematar o meu fio, porque nós já vamos unir essa parte para finalizar essa primeira etapa da bolsa. Finalizei então aqui a minha última volta. Vou tirar já esses marcadores, não preciso mais deles. Nós vamos unir uma parte à outra. Antes, eu já aconselho vocês arrematar este fio aqui de dentro, este outro também. Eu não vou estar colocando forro. Se você for colocar forro, esta é a hora também, antes de você unir, para ficar mais fácil a costura. De qual forma nós vamos estar unindo? Lado direito com lado direito, tá bom? Então, nós vamos fazer, os avessos vão ficar para dentro e o direito para fora. Você segura assim, o lado que você não cortou o fio para cima e o que você cortou para baixo. Você vai colocar a ponta da agulha na primeira corrente que ficou deste lado. Ela fica bem apertadinha aqui no cantinho. Então, você vai empurrando a agulha até aparecer. Aí, você laça o fio e trabalha um ponto baixíssimo. Agora, do lado de cá, você coloca a agulha na corrente de uma a uma. E vem aqui na segunda corrente do lado de lá. Pega o fio, passa por dentro e fecha um baixíssimo. Do lado de cá, você vai sempre começar na lateral que está a agulha. Então, vem aqui na próxima corrente, com a próxima lá do outro lado, traz o fio, passa por dentro e por dentro dessa argolinha que tá na sua agulha. Pega a corrente, a do outro lado, laça o fio, passa por dentro das duas peças e da argolinha que está na agulha. E assim nós vamos trabalhando de uma em uma, sem pular, trabalhando um ponto baixíssimo para unir as duas. Deste lado e no meio. Vai para da frente. E vamos até o final do nosso trabalho. Quando chegar aqui do outro lado na última, você pode cortar o fio e arrematar. Aqui você tira da agulha, leva o fio lá para dentro, com a ponta da agulha ou com a agulha de tapeçaria, você vai procurar alguns pontos aqui dentro e vai estar guardando um pedaço dessa ponta e depois vai estar queimando para finalizar. Os detalhes da bolsa você pode trabalhar como a sua imaginação mandar. Você pode estar usando pérolas grandes, pérolas pequenas para estar colocando aqui na bolsa. Eu vou estar colocando apenas de um lado. Então, eu vou pegar uma pérola tamanho médio. Se você quiser comparar o tamanho, eu vou colocar aqui próximo à ponta da agulha para você ter uma noção. Esta pérola maior, eu vou centralizá-la aqui no meio. E essas outras menores, eu vou estar colocando uma pérola em cada ponto da pipoca. A próxima etapa da nossa bolsa será colocar o fecho e depois a alça.
costurei então aqui todas as minhas pérolas, ficou parecendo uma concha. Eu vou ajustar aqui o fundo da minha bolsa, olha como ela ficou espaçosa aqui embaixo. Esta parte aqui, ela vai ficar dobradinha e dessa mesma forma do outro lado. Então, nós vamos agora estar posicionando o fecho, tanto de um lado quanto do outro. E aqui depois nós vamos dar os pontinhos para poder ficar essa pontinha assim. Como nós vamos estar colocando o fecho? Nós vamos abrir e vocês vão observar que aqui, além do detalhe, ele tem os furinhos. É com esses furinhos que nós vamos estar costurando. Então, eu vou pegar o crochê, vou colocar aqui no fecho, vejo certinho aonde eu vou estar costurando ele. Se for preciso, eu pego alguns alfinetes de pérola, coloco aqui no espacinho e furo o crochê lá do outro lado, só para ficar preso aonde eu quero. Observaram onde eu coloquei o alfinete? É nesses espacinhos que nós vamos estar costurando. Eu vou colocar um deste outro lado. E aqui do outro lado também. Não segura muito bem, mas é só para eu visualizar aí onde eu vou estar costurando. Do lado de dentro, nós vamos encaixar o crochê nesta parte que fica aqui, embaixo do babadinho. Então, nós vamos colocar o crochê aqui dentro, assim. E agora, com a agulha de mão, eu já passei um fio nela, eu venho aqui com cuidado e vou estar costurando o meu crochê no meu fecho. Daqui, eu vou para o segundo espaço, pego o fio lá dentro. Vou tirar aqui meu alfinete, venho de dentro para fora e vou costurando. Eu vou fazer assim deste lado, vou ajustando aqui meu fio e vou costurar da mesma forma do outro lado, sem deixar faltar nenhum espacinho. Olha aqui onde o meu fio está passando. Eu vou fazer assim, costuro o outro lado. Depois, no final, eu vou dar uns pontinhos para fechar. Nós fizemos aqui 3 carreiras desse lado e 3 carreiras deste outro com ponto baixo. Eu vou pegar esse próprio fio e vou dar alguns pontinhos, fechando essa pontinha aqui, só para não ficar esse espaço aberto. Eu vou fechar aqui deste lado e também deste outro ladinho aqui. Vou costurar todo o fecho e volto ensinando a alça para vocês. Pronto, o meu fecho está costurado. Olha como fica legal. Nós vamos usar agora essas argolas que ficam aqui no fecho. Uma de um lado e a outra do outro lado, certo? Então, nós vamos estar colocando a alça aqui. Eu já adiantei a minha alça e vou explicar para vocês, e fica aí várias opções de alças para vocês estarem colocando depois. Eu usei o próprio fio e trabalhei a alça cianinha. Vamos aprender a fazer a alça então? Com o próprio fio e a mesma agulha, nós vamos estar trabalhando aqui um nozinho. Esse nozinho, o que eu faço? Eu deixo já um fio mais longo para eu poder estar costurando a alça na argola da bolsa. Então, eu vou começar aqui de cima, certo? Fiz um nozinho e vou fazer 2 correntes. Eu vou voltar na primeira corrente e trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5.
eu vou virar o trabalho para o avesso. E na primeira corrente, eu venho e trabalho, primeira corrente não, perdão, primeiro ponto, eu trabalho 5 pontos baixos dentro dele, tudo no mesmo espaço. Então, tem 3, 4 e 5. Viro de novo para o avesso. E aqui no primeiro ponto, novamente, eu faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Viro novamente e vou fazer isso até dar o comprimento que eu quiser para minha alça. Eu vou terminar isso aqui para eu explicar para vocês como que eu contei. Eu contei da seguinte maneira. Aqui da onde nós fizemos o primeiro, eu contei 1, 2, 3, 4 e fui contando apenas de um lado até dar 52 pontos desse lado, tá bom? Então, foi esse o comprimento que eu fiz. Olha, um carretel só deu, sobrou. Dá para fazer mais trabalhos. Para você estar colocando esta alça na bolsa e fazer a finalização, você pode colocar essa ponta na agulha de tapeçaria ou não. Vem aqui na pontinha. Não esquece de selar depois. Você coloca aqui dentro. Ajeita. Usa esse próprio buraquinho que ficou aqui do ponto, da onde você colocou os 5 pontos junto. E aqui nós vamos passando diversas vezes até acabar o fio. Opa, o meu acabou saindo da agulha antes da hora, não tem problema. Você vai fazendo isso, depois com a mesma agulha, você coloca o restinho de fio, passa dentro aqui assim de alguns pontos. Vou colocar aqui, passei dentro de alguns pontos, ajeita para não ficar torto, puxa, e aqui da onde saiu, eu corto bem rente. Posso, se eu quiser, como ainda tem fio, eu posso passar para cá ainda mais um pedaço de fio, até eu gastar aquele fio que eu deixei no início. Depois eu venho com o isqueiro ou com o fósforo, com o fogo bem pertinho e arremato esse fio. Organizo a alça para não ficar torta. Vou aqui. Tá vendo? Você vai organizando aí, porque ela enrola. E vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Por isso que é importante você deixar esse fio no início. Então, eu vou fazer o mesmo arremate aqui do outro lado da minha bolsa. Eu espero que você tenha gostado de aprender a aula de hoje. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e logo abaixo o seu comentário. Quando você fizer essa peça e postar nas suas redes sociais, coloque a hashtag SouFial para podermos ir até lá ver o seu trabalho. Tem outras receitas da Fial no site, você encontra a Fial também no Instagram e no Facebook. Muito obrigada por você que ficou até aqui e um beijo, até a próxima videoaula.